A nossa convidada de hoje é a doutora Ascensão Amaral, atual presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lamego, mais vulgarmente conhecida por CPCJ. Boa tarde, doutora Ascensão. Boa tarde. É atual presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lamego. Pode-nos falar um pouco desta comissão? Sim, posso. Mas antes de mais, boa tarde e queria agradecer o vosso convite e desde já dizer-vos que a CPCJ de Lamego vos franqueia as portas para toda e qualquer atividade que achem pertinente e com a qual nós possamos colaborar. Portanto, sou presidente desta CPCJ desde outubro de 2011, há cerca de 3 anos, função que muito me orgulha e dá prazer exercer. Faço com empenho, com dedicação, não obstante as várias dificuldades e os obstáculos que se nos vão deparando. Quando digo nos, quero-me referir de facto ao conjunto de pessoas, técnicos, funcionária que fazem parte da Comissão, pois a Comissão só funciona enquanto conjunto e não apenas comigo enquanto Presidente. Formamos uma equipa de pessoas dedicadas, trabalhadoras, ponderadas, empenhadas, responsáveis, carinhosas, sempre disponíveis e prontos para ajudar, para colaborar, para intervir, para interagir com todos aqueles que necessitam da nossa humilde intervenção. Somos uma comissão com um elevado nível processual. Neste momento foram, desde janeiro até agora, 23 de maio, foram instaurados cerca de 50 processos novos, para além daqueles processos que foram reabertos. Portanto, é uma comissão com um volume processual bastante elevado. Para além de instaurarmos processos, reabrimos processos, ou seja, processos que de alguma forma já estariam arquivados por qualquer motivo e em que os jovens ou as crianças voltam a ser sinalizados, nós vamos a esse processo reabri-lo e dar novamente continuidade. Pode não ser pelo motivo que inicialmente o processo foi instaurado, mas por outro, uma vez que o jovem ou a criança se encontra sinalizada ou que teve um processo em sede de comissão, o processo passará sempre a ser o mesmo e daí que nós digamos reabertura de processo. Para além disso, nós colaboramos ainda com outros organismos da mesma índole, com o mesmo tipo de competências, ou seja, cujo objetivo principal é o superior interesse das crianças e jovens. Nós, Comissão de Lamego, é das crianças e jovens de Lamego, como é evidente, ou de crianças que se encontrem a viver ou que tenham vindo relativamente há pouco tempo a viver para o Concelho de Lamego. Daí dizermos colaborarmos com outro tipo de instituições ou organismos que nos solicitem a nossa ajuda. A nossa comissão funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 12h30, das 14 às 17h. Funciona em instalações cedidas pela Câmara Municipal de Lamego e temos também ainda uma funcionária administrativa que nos foi atribuída pela Câmara. A comissão funciona para além destas duas situações de instalações e funcionários que nos foram facultados pela Câmara com um protocolo e sempre com o apoio da Câmara Municipal de Lamego. Sempre que existe uma deslocação para fazer uma visita, para verificarmos a situação de uma criança ou de um jovem, nós utilizamos uma viatura que também nos está atribuída, desde para tal seja solicitada, pela Câmara Municipal de Lamego. Agora, se calhar, seria bom, é bom a gente perguntar então, mas como fazer ou quando é que a Comissão começa a intervir? A Comissão começa a intervir a partir de um momento que se chama sinalização. E o que é isso, a sinalização? A sinalização é a denúncia, é a participação de que determinada criança ou determinado jovem, por algum motivo, que são vários, como adiante veremos, está a correr risco, está a correr perigo. E a partir do momento em que nos chega essa denúncia, essa queixa, que em termos de comissão
é designada sinalização, a Comissão instaura um processo ou reabre o processo e passamos a intervir. Esta denúncia ou queixa, como lhe queiramos chamar, ou sinalização, como é normal chamar-se, pode ser feita por várias formas. Pode ser feita anonimamente, uma pessoa tem conhecimento de que uma criança ou um jovem está com problemas, pode fazê-lo, pode chegar através dos órgãos de polícia, PSP, GNR, pode chegar através de diferentes instituições, nomeadamente escolas, segurança social, pode chegar através de familiares, pais, tios, irmãos, enfim. E quais são estas situações que merecem tutela ou que merecem ser protegidas pela CPCJ? Bem como todas as situações de perigo ou de risco que nos possam, de facto, passar ao lado, são nomeadamente situações de absentismo escolar, situações de negligência familiar, situações de violência doméstica, situações de violência doméstica, absentismo escolar, deixa-me pensar, enfim, um sem número de... toxicodependências, álcool, drogas, enfim, tudo aquilo que esteja relacionado com o mal-estar de uma criança ou de um jovem pode ser alvo, de facto, de uma sinalização. Sinalização essa que, chegada à Comissão, a Comissão vai dar andamento. Quando falamos em Comissão, neste âmbito estamos a falar de Comissão em sentido restrito, porque a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens funciona em duas modalidades. A modalidade alargada e a modalidade de comissão restrita. A alargada funciona em média de 3 em 3 meses, uma vez, em que se reúnem, para além dos técnicos que fazem parte da comissão restrita, representantes de outras instituições, nomeadamente GNR, associações de pais e encarregados de educação, outras associações que envolvam a comunidade. Reúnem de 3 em 3 meses uma vez, e a comissão restrita, que é composta neste momento por 8 técnicos e comigo 9 presidente, é composta por vários elementos provenientes de várias instituições e de vários setores da comunidade, reúne de 15 em 15 dias para tratar de assuntos que nos foram sendo denunciados. Aberta a reunião da Comissão, os assuntos são expostos e são distribuídos por técnicos. A cada processo são atribuídos 2 técnicos esses que liderarão o processo enquanto se encontrarem em sede da Comissão. O processo pode prosseguir ou não, dependendo da situação que nós verificarmos que está a acontecer, e após uma fase denominada fase de avaliação e diagnóstica, nós chegamos à conclusão se o processo deve de facto continuar em sede de comissão, se deve ou não continuar em sede de comissão e ser encaminhado para o Ministério Público, ou então se não tem fundamento e o processo é para arquivar. Digamos que, regra geral, é isto que acontece aos processos. Quanto ao seu modo de funcionamento, encontram-se sempre presentes na Comissão 2 técnicos, cumprem um horário de segunda a sexta-feira. Os técnicos vão variando conforme o horário que lhe foi atribuído, ou seja, se vão de manhã, se vão de tarde. Uma vez que somos 8, temos possibilidade de ser rotativos, até porque também as instituições às quais os técnicos pertencem não lhes permitem que eles fiquem o dia inteiro a trabalhar em sede de comissão. Então, os horários são repartidos de 4 em 4 horas, sendo certo que, por exemplo, de manhã podem estar 2 pessoas, à tarde outras 2, ou coincidir ser o mesmo horário desde que a instituição tenha autorizado que cumpra as horas de seguida.
Quanto à nossa imagem perante o público em geral, e quando eu digo nossa imagem, não digo imagem da Comissão de Lamego, mas digo imagem das CPCJs em geral. O que é que acontece? Quando as pessoas ouvem falar de CPCJ, oi meu Deus, que vem aí o lobo mau. Não é isso. Nós não fazemos mal a ninguém, muito menos às crianças e aos jovens. Apenas a nossa intervenção tem como principal objetivo proteger, salvaguardar os interesses de crianças e jovens que, de certa forma, estão expostos a um perigo. Dentro da nossa intervenção, nós podemos ter vários tipos de atitudes, ou seja, nós podemos, depois de chegar à conclusão que a nossa intervenção é necessária, podemos proceder à aplicação de várias medidas que passam desde o apoio junto dos pais, apoiarmos os pais, ou melhor, apoiarmos as crianças junto dos pais, com visitas, através de pedidos de informação escolar, sabermos o que é que as crianças durante aquele percurso estão a necessitar mais. Podemos chegar à conclusão de que o apoio junto dos familiares não será o mais aconselhável, ou junto dos pais não será o mais aconselhável, e aí podemos propor que a medida seja, por exemplo, o apoio da criança ou do jovem junto de um familiar. Podemos propor a institucionalização, podemos propor a adoção, dependendo da gravidade de situação para situação. As várias situações que nos aparecem são analisadas ao pormenor, são decididas as aplicações das medidas em conjunto, em sede de comissão. A comissão, ou melhor, os elementos nunca decidem unilateralmente, é sempre em sede de comissão, ou seja, em sede de reunião. Podem ou não ser tomadas por unanimidade, mas o que é certo é que terão sempre que ser tomadas por maioria. Tal como vos disse, cada situação é uma situação, cada caso é um caso.